Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gautcast. Este Gautcast nós falaremos sobre a NR13, a norma regulamentadora que trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. E hoje eu tenho alguns convidados muito especiais, eu quero que vocês conheçam eles. Vamos começar aqui pelas mulheres. A Aline Reis, por favor, se apresenta aí para os nossos espectadores. Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou a Aline Reis, sou gestora comercial da Gáutica, já há 4 anos nesta empresa. Sou analista de sistemas, então foi uma área boa de seguir, né, com a tecnologia, agora trabalhando com vendas também na Gáutica. Muito obrigado. Rafael Andrés. Olá, tudo bem? Meu nome é, como já mencionaste, né, Rafael Andrés, sou engenheiro mecânico de formação e tenho o privilégio de trabalhar com caldeiras, principalmente, já há bastante tempo, porque também sou diretor da Mozart Indústria Química e aí nós temos toda a linha de tratamento de águas para caldeiras, né? E desde 2015, então, que eu estou atuando diretamente pela minha habilitação como engenheiro mecânico, como inspetor nesses equipamentos. Ah, muito legal. A gente vai falar mais sobre a sua atuação. E Paulo Filho. Isso aí. Meu nome é Paulo Filho, sendo um pouco redundante. Sou engenheiro mecânico também. Sou engenheiro de segurança do trabalho. Mas minha maior atuação é como engenheiro mecânico mesmo. Trabalho aí em alguns segmentos, NR13, NR12, PMOC e reclassificação de monta. Sou proprietário aí da PS Soluções de Engenharia e também sou mentor de outros engenheiros. Ah, que bacana. E nós temos um convidado mais do que especial, porque ele é do Ceará, Daniel Walker. Por favor, se apresente. Olá a todos, eu sou Daniel Walker, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, sou proprietário da Quality Engenharia e atuo muito fortemente com inspeção de equipamentos. Muito obrigado. O que nós temos em comum, afinal de contas? É a Gáutica, não é mesmo? É mesmo. Porque somos clientes, parceiros, colaboradores. Eu sou o fundador, CEO da Gáutica. E nós decidimos em 2016 que iríamos criar inovações para a segurança do trabalho. O Rafa lembra bem. Eu lembro de quando eu comecei a divulgar na internet os aplicativos, na época era para NR12, e começaram a entrar os cadastros. A gente estava num evento de empreendedorismo, inclusive com jovens. E eu disse: olha, Rafa, eu divulguei no Google Ads, o pessoal está se cadastrando, querendo conhecer. A gente está fazendo algo bom, mas a gente não tinha ideia do quão grande, impactante que era esta inovação. E hoje a gente consegue ter uma noção um pouco melhor. Mas eu não sei se quem está nos assistindo tem ideia, de fato, da importância da NR13. E eu queria começar com o Rafa. Rafa, na sua opinião, por que a NR13 é importante, se ela é importante? Vital, né? Nós estamos falando de equipamentos que trabalham sob pressão e muitas vezes nós vemos por aí, hoje não tanto, né? Ao longo do desenvolvimento da era industrial, depois de muitos e muitos acidentes, principalmente o corpo de engenheiros foi entendendo as causas para evitar que esses acidentes muitos assim de potencial de desastre muito grande, matando muitas pessoas em indústrias por explosões, acabaram entendendo as causas e colocando padrões, metodologia, tanto para construção dos equipamentos, mas também para depois você mantê-los aptos e em condições de uso. Por nada que a gente vê ainda hoje, infelizmente, muitos equipamentos cotidianos do nosso dia a dia que a gente não se dá conta, mas todo posto de combustível que tem lá um compressor de ar para calibrar pneus de carro, ali tem um compressor que deve ser submetido a inspeções e muitos acidentes ainda, infelizmente, ocorrem até hoje, principalmente porque não se dá a devida importância, atenção para os itens de segurança desses equipamentos tão simples que tem em muitas quantidades Brasil afora, mundo afora, não são apenas caldeiras de alta pressão, não são apenas, né, equipamentos que trabalham sobre, né, demandas contínuas, mas esses equipamentos, se não adequadamente inspecionados
geridos podem causar risco de vida, sim, senhor. Daniel Walker, na sua opinião, tem algo a agregar à fala do Rafa quanto à importância da NR13? A NR13 ela tem uma importância fundamental porque estamos tratando de um equipamento de risco, estamos cuidando de quem opera esses equipamentos, então isso por si só já justifica uma norma bastante abrangente e que cuida das pessoas, se for cumprida à risca e por profissionais éticos que saibam realmente o que estão fazendo. Também lidamos com isso, com profissionais que por vezes não têm ética, que são os canetinhas de ouro, que por vezes não fazem o dever de casa ou não têm a qualificação necessária para fazer a inspeção de integridade. E por vezes nos deparamos com esse tipo de situação, pessoas com risco aparente e que não sabem exatamente o risco que correm porque não tem pessoas contribuindo com a disseminação da informação correta. E temos sim muitos equipamentos disponíveis em diferentes tipos de segmentos. No segmento hospitalar, nós temos autoclaves, que são equipamentos de risco, que por vezes não são inspecionados, a informação possivelmente não chega onde deveria chegar. Os compressores de ar têm muitos segmentos, consultórios odontológicos, indústrias de um modo geral. O ar comprimido está muito presente em diferentes tipos de segmentos e que não há devida tratativa da NR13 para fazer as inspeções corretas no prazo correto. Então, sim, a NR13 ela tem uma importância muito grande e ela precisa ser cumprida à risca para que a gente consiga ter um ambiente mais seguro. Muito obrigado. Paulo, tem alguma contribuição em cima da fala? Porque o pessoal deixou pouca coisa para ti, né? Pois é, né? É ruim ser o último, né? Não, mas eu acho que é mais ou menos só tentar ser um pouco redundante. Eu acho que a norma, ela precisa dessa redundância para ter a absorção do conhecimento, né? De fato, ela é muito importante. Então, esses equipamentos aí que trabalham com pressão diferente da atmosférica, né? Em outras palavras, que podem vir a explodir, né? De uma forma mais de fácil entendimento, realmente requer aí um cuidado. Depois que eu comecei a trabalhar como mentor também de engenheiros, eu percebi que muito engenheiro mecânico deixa de trabalhar com NR13 porque eles têm medo. Sim. Né? Então, imagina, se um profissional, engenheiro mecânico, né, ele já está com medo, né? Então, porque realmente precisa ter, né? Precisa ter um certo cuidado quanto a isso. E as pessoas que não são profissionais dessa área, né, elas estão expostas a muito o risco pelo desconhecimento, né? Então, acho que é importante a gente trazer esse conhecimento e cada profissional aí, engenheiro mecânico, começar a espalhar mais esse assunto, né? Justamente pelo fato dos riscos que pode vir a acontecer, né? E trabalhando, né? Contratando um profissional qualificado, né? Dá para se trabalhar tranquilo com segurança, né? Só que precisa estar aí tudo certinho, né? Excelente. Aline, o Paulo comentou sobre os profissionais que têm medo de trabalhar com a 13. Sim. E eu atuando no comercial da Gautica, eu já notei bastante isso, que é um medo de assumir a responsabilidade. Quando você está no comercial, como é que é a sua percepção quanto a isso? Afinal de contas, há volume por interesse? O pessoal procura mais outras normas? O que ocorre com a NR13? A 13, a gente percebe que o pessoal que entra no mercado, né, tá iniciando na 13, que vem falar com a gente, eles têm bastante esse medo, que nem o Paulo comentou, de ser algo muito, de uma responsabilidade muito grande. Não que as outras normas não tenham, né? Mas, sim, é um ponto que para quem inicia, tem realmente um ponto de medo dessas pessoas. Mas para o profissional que está há mais tempo no mercado, que ele já atua com engenheiro mecânico há um bom tempo e quer iniciar nessa área, ele se sente mais confortável quando vem falar comigo, que ele fala que quer iniciar. Quer saber de um curso, alguma coisa, mas ele já está mais confiante de poder falar com a gente do que alguém que recém se formou. Ah, interessante. E falando em começo, Paulo, como é que tu começou nessa empreitada, então, com tanta responsabilidade que é a NR13? Então, eu não fui diferente, né? Eu também deixei na R13 mais por último, né? Comecei com reclassificação de monta, depois fui para PMOC, aí depois eu entrei na NR13, né?
E para mim entrar na NR13, eu fui acompanhado por um profissional mais experiente, justamente porque eu me sentia inseguro na época, então não me sentia confortável em apenas sendo autodidata, em pegar e entrar nesse mercado. Justamente pela questão de, se vir acontecer algum tipo de acidente, ele pode ser muito grave, né? Pegando às vezes até mais de uma pessoa. Então eu sempre tive esse medo. Então foi aí que eu entrei no mercado, mas com o acompanhamento de um profissional que já tinha feito várias inspeções, mais experiente. Fui acompanhando ele e com o tempo, né, fui caminhando com minhas próprias pernas e sempre fazendo muito curso, né? É uma área que a gente não pode parar de aprender. Não adianta fazer um curso uma vez e parar. Tem muitas coisas aí que vai muito além da própria NR13 que complementam a norma, né, para a gente tornar esse equipamento seguro, né, para as pessoas ficarem tranquilas no seu dia a dia, né? Legal. E seguindo a linha, Daniel, tu lembra quando tu começou? Lembro, eu comecei quando fazia ainda faculdade e tive a sorte de ter um mentor, um tio, e já atuava como engenheiro mecânico há anos em indústria de bebidas e também de fabricação de bombas. E ele me levou para esse mercado, para mim era algo inusitado, porque eu atuava já na faculdade, quando criamos a primeira empresa júnior do interior do estado, atuávamos com segurança no trabalho, e a NR3 era meio que os engenheiros mecânicos mais antigos. E quando esse meu tio me levou para conhecer os equipamentos, inicialmente caldeiras, depois vasos de pressão, aquilo me chamou bastante a atenção e eu fiquei com aquilo na minha mente, que um dia eu seria como meu tio, de conseguir atuar com equipamento de risco e ainda assim garantir segurança. Aí foi a virada de chave realmente na minha vida. Eu passei a atuar especificamente com esses equipamentos 10 anos depois. Nesse período eu fiquei me preparando, estudando, fazendo cursos e aperfeiçoando o que eu aprendi com meu tio. Então os equipamentos que ele comprou na época que ele me mostrou, fui comprando outros um pouco mais modernos, gastando todas as minhas economias com equipamentos e me senti mais confortável e seguro para passar a atuar depois de anos-luz de dias que me dedicava aos estudos. Valeu a pena? Valeu muito a pena, mas foi bem difícil, porque a concorrência por vezes é muito desleal, você atuar nesse mercado que os clientes têm muito aquele inspetor como o de sempre. É um inspetor que vai ser para o resto da vida da empresa. Enquanto aquele profissional estiver atuando, a empresa vai estar contratando. As empresas são muito fiéis a determinados inspetores. Eu tive dificuldade porque minha região não tem tantos equipamentos assim. E hoje eu atuo muito mais fortemente na capital e adjacências do Ceará e outras capitais do que na minha região. Ah, interessante. Rafa, e como é que foi contigo? Eu acho que tu já me contou uma vez a história, mas vamos compartilhar com os espectadores aí. Como é que isso aconteceu? Nada acontece por acaso, né? E, e eu sempre acredito que quando se tem pessoas boas ao teu redor, o mundo conspira a favor. Sim. Né? E eu venho de uma indústria metalmecânica, 17 anos, entrei como menor aprendiz e me formei em engenheiro mecânico, mas nunca visualizei essa área de vasos de pressão e caldeira para trabalhar. E quando eu retorno, faço um movimento, depois desses 17 anos trabalhando na indústria, como CLT, meu pai com uma indústria química, né, me chama a atenção para que eu possa dar seguimento. E aí que nós, então, montamos a Mozart Indústria Química, e onde nós fazemos tratamento de águas para caldeiras. E daqui a pouco, no dia a dia, lidando com o segmento, você né, para e pensa, olha, eu estou lidando com caldeira e eu sou engenheiro mecânico. Apesar de ter toda a nossa equipe lá que faz a parte de desenvolvimento dos produtos químicos, mas eu começo aí que começa a me despertar o interesse
pela caldeira e eu, né, bom, sou engenheiro mecânico, caldeira, né, NR13, Por que não? por que não? Só que, como já dito aqui, não vou sair, né, fazendo laudo sem ter pelo menos uma mentoria, uma orientação de um profissional mais experiente. E aí que vem a grande generosidade do engenheiro Bertotto, aqui de Caxias do Sul, que hoje já passou dos seus 80 anos de idade, mas é uma pessoa muito atuante, muito lúcida, e que tinha já os seus clientes. E tem a questão também da franqueza, né? De chegar, perguntar para ele, assim, ele e meu pai trabalharam juntos, isso no tempo da antiga Maesa ainda, que é a fundição da Eberle aqui em Caxias do Sul, e perguntando para ele quem que ia dar sequência no trabalho dele. Disse, não tenho ninguém. E aí eu levantei o dedo, né? Disse, posso? E aí que ele me pega pelo braço e vai me orientando, me mostrando os clientes. Só que ele disse, olha, primeiro você precisa também uma qualificação. E aí que eu vou para Porto Alegre, fazer na IERGS, que é a Associação dos Engenheiros Inspetores do Rio Grande do Sul, faço uma qualificação para me preparar melhor. E junto com a prática, com a experiência dele, vou adquirindo essa segurança. E ele gradualmente, como eu já disse, assim, muito generoso, foi me passando os clientes. E aí, como eu também já atuo até hoje, né, com o tratamento de água para caldeiras, de uma forma muito clara, muito sensata, oferecia para os clientes, se eles também se sentissem à vontade e confortáveis, se eles aceitavam eu também fazer, além do tratamento da água da caldeira, a inspeção da caldeira deles. E muitos toparam, muitos aceitaram, alguns viram isso com um certo problema, né, no sentido de que eu trato a água e tu depois vai julgar se ela tá boa ou não. Sim. Né? Eu sou o réu e o juiz ao mesmo tempo, mas eu sempre deixei muito claro para os clientes que existem coisas evidentes, que ele acompanhando o processo, ele vai visualizar se está de acordo ou não com aquilo que eu estou evidenciando em relatório. E então, em 2014, eu fiz essa preparação e desde 2015, então, que fortemente a gente atua com uma marca específica para esse segmento que a gente chamou de Inspect e que eu atuo hoje junto com um grande parceiro chamado Gilmar Bulé de Melo, que tem uma experiência enorme dentro da indústria petroquímica, viajou já o Brasil inteiro fazendo inspeção, calibração, manutenção e aferição de válvulas de segurança. É um grande parceiro que eu tenho junto comigo e que trabalhamos nessa vamos dizer, atuação na NR13. Ah, que legal. Quando a gente resolve também entrar nessa área desafiadora que é a NR13, que até então a Gáutica trabalhava só com a NR12, eu chamei o Rafa. Ele foi na minha casa e a gente passou algumas tardes, né, desenhando, entendendo. E eu achava que era uma NR12 mais um. Não tem nada a ver. O buraco é bem mais embaixo. E nessa época eu lembro que para poder explicar a diferença de uma para outra, eu não sei de quem que eu parafraseei analogia com um acidente de transporte, por exemplo. A NR12 é um acidente de automóvel. Tem muitos automóveis, mas os acidentes têm um grau, uma intensidade X, né? O acidente com a NR13 é o transporte aéreo, é um avião. Acontece menos, mas quando acontece, afeta muito mais. E não tem como dar um friozinho na barriga, porque eu estou criando uma tecnologia que vai explicitar o processo, o método, o conhecimento do engenheiro e entregar ali um relatório. E já se passou o quê? Uns 3, 4 anos, né? Algo assim que a gente iniciou, acho que foi 2021. 2021. Já indo para o 4º ano, a gente está em 2025 agora, que nós temos o aplicativo. E aí eu vou passar a palavra para a Aline. Você viu tudo, né? Sobre NR13 desde o nascimento. Foi quando tu entrou? Eu iniciei em 2020, logo bem em meio à pandemia.
E até para começar com a 12, para mim foi difícil entender, né? A gente vem de uma outra área, vem de software, mas é diferente. E a 13 foi algo assim completamente esquisito, né? Se fosse falar para parar para pensar. Então, sim, peguei desde o início a parte da 13, acompanhei algumas reuniões que a gente teve para levantamento de requisitos do aplicativo, acompanhei muitos consultores, também tentei entender o mercado, mas peguei sim o aplicativo no início. E quando você fala hoje com os clientes, o que você nota que são as maiores necessidades, demandas, preocupações, desafios? Eh, Nos fale um pouco sobre a sua percepção de vender uma solução de NR13. Bom, até os engenheiros, quando entram em contato com a gente para falar sobre, entender um pouco mais sobre o aplicativo, porque é difícil entender, às vezes, que existe uma ferramenta no mercado para criar relatórios, para fazer a parte de gestão, entre outras coisas. Então, até eles entenderem essa didática, né, da nossa ferramenta, passa por um tempo de educação deles, né? A dificuldade que eles têm hoje, que eles mencionam para a gente, vem muito na questão de ganhar tempo, né, em montar documentos, porque muitas das vezes eles passam dias fazendo a parte de inspeção e depois tem toda essa parte de registro que eles precisam, né, trabalhar quanto a isso e, enfim, passa na frente do computador, fica assim como na 12, né? Fazendo o levantamento de informações, planilhar, organizar um documento, enfim, leva muito tempo para fazer a documentação. Mas não é só a documentação que eles mencionam, né, a da dificuldade. A dificuldade também se tem na gestão das datas das próximas inspeções. Então, né, os três grandes conhecedores aqui, né, não vamos deixar mentir, que a norma ela tem essa definição dos prazos e o que acontece? Muitas das vezes o pessoal perde esse prazo, porque o profissional ele pega, vai lá, coloca na planilha dele de controle e esquece, né? Tem outros clientes para atender, outras coisas para fazer. E a ferramenta também vem com esse intuito de auxiliar nesse ponto. E muitas das vezes eles falam, realmente, isso me falta hoje ter uma gestão dessas datas. Então, hoje o profissional, quando ele entra em contato com a gente, documentação é um ponto importante, a gestão dessas inspeções, a parte das calibrações também dos dispositivos de segurança. E, então, o profissional ele acaba envolvendo outras áreas, não só relatório. Sim. E, de certa forma, o que a gente faz na Gáutica é educar os nossos os eventuais clientes, né? O Sim. prospect, né? São pessoas que a gente está se Isso. relacionando, que acabam se tornando mais do que clientes, até mesmo parceiros. E falando em educação, o Paulo Filho nos presenteou hoje com um livro, mostrar aqui para vocês que estão nos assistindo, que é Guia do Engenheiro Autônomo. Aprenda a ganhar acima de R$10.000 por mês sem depender de carteira de trabalho e conquiste a liberdade que você merece. A gente também já fez lives com o Paulo, que ele falou sobre como o engenheiro pode ganhar mais, obviamente assumindo todas essas responsabilidades. Nos fale aí deste seu livro e sobre o trabalho que você faz nesta parte de educação. Maravilha. Então, esse livro, ele surgiu, na verdade, nunca foi assim uma vontade minha ser autor de livro, né? As coisas elas foram acontecendo e os caminhos foram se abrindo, né? Sempre gosto de falar que o empreendedorismo é caminho que o caminho vai se abrir, né? Se abrirá. E então, quando eu comecei a empreender como um engenheiro autônomo, né? Abri um CNPJ, mas era sempre eu sozinho, não tinha funcionários, né? Eu percebi o potencial do negócio. Porque quando eu era CLT, eu trabalhava 30 dias para ganhar uns X reais, né? Um valor ali específico. Aí quando eu comecei a entregar serviços e ser remunerado por isso, eu percebi que o potencial era maior de retorno. Então, para eu fazer mais, eu precisaria entregar mais, conseguir mais clientes. Então, aí que começou uma fase de desenvolvimento do marketing pessoal, começar a divulgar, a prospectar, a me posicionar, porque as pessoas hoje elas te encontram pela rede social, elas te encontram pelo Google Meu Negócio, então você tem que estar lá. Claro que a indicação ainda ela permanece sendo um ponto muito forte e nunca vai deixar de existir. Só que a gente precisa estar nas redes sociais para mostrar que a gente
tem o domínio da questão, que a gente realmente já tem clientes e hoje é a nossa vitrine dinâmica, né? E foi aí que, de tanto mostrar, né, que colegas começaram a me questionar como é que eu fazia isso, como que eles também poderiam estar fazendo. E foi numa dessas aí que eu decidi abrir uma turma de mentoria. Obviamente que eu simplesmente não abri uma turma de mentoria sem ter ali um planejamento. Eu busquei uma mentoria para aprender a dar mentoria. Sim. E daí sim, eu abri uma mentoria e o pessoal gostou, né? O pessoal realmente teve resultado, conseguiu fechar serviço. E foi aí que eu percebi que eu tinha uma didática simples, mas que funcionava. Então começou a vir outras turmas, e daí eu decidi também escrever o livro. Para quê? Para aumentar, né? É o mesmo, o conteúdo é similar da mentoria, né? Só que é um jeito diferente, né, de você absorver o conhecimento, num formato de leitura. Dentro deste livro, ele aborda a parte ali de mentalidade, que ela é diferente, né, quando você trabalha para uma empresa como funcionário e quando você se torna aí um engenheiro e ao mesmo tempo empresário, porque você adquire duas funções ali, dois papéis, né? Importante. Um é que você tem que ser o profissional ali técnico, o profissional que vai tornar esses equipamentos seguros, manter eles seguros. E ao mesmo tempo você é o empresário, que você tem que trazer lucro para a empresa. Então você está nas duas funções, né? Então a mentalidade ela é muito importante. Depois tem a questão ali de você estruturar o seu negócio, né? Aí tem toda a questão ali de gestão, gestão de número, gestão de contrato, gestão de orçamento, então gestão de pagamentos, é gestão de tudo, né? Gestão de clientes, aí tem a parte do marketing pessoal também, e tem a questão do crescimento, porque todo ano ali você cresce, né? Então, por isso que eu falo muito da questão financeira também, porque ela é um ponto importante. Precisa vir lucro, né? As pessoas começam a trabalhar em função do lucro. Então, se a gente não mensurar isso aí, não tiver uma meta financeira também, né, o negócio não vai para frente. Então, é um ponto aí que eu abordo bastante também no teu livro. Muito bacana. E para quem quer adquirir o livro, faz como? Como é que te encontra nas redes sociais? Puder Maravilha. falar? Hoje você pode conseguir o livro pelo meu próprio Instagram, ele é o meu principal canal de venda hoje, e é paulofilho.eng. Lá vocês conseguem estar falando comigo pelo direct ou então pelo próprio link da bio. Tem lá informações do livro, tem informações da mentoria e tem muito conteúdo gratuito lá também dentro do próprio Instagram. Não, muito legal. Vamos colocar na descrição desse vídeo, porque o pessoal também tem acesso às redes sociais de todos. Parabéns, desejo muito sucesso. Educação. Então, primeiro, saber como se empreende, como ser um autônomo, assumir todas essas responsabilidades. Mas quando a gente vai, de fato, para o chão de fábrica, a gente tem que saber como fazer, não é mesmo, Daniel? É verdade, sem dúvida. E o Sem dúvida Daniel alguma. aceitou um grande desafio, que nós estamos criando livros da Gaut, que a gente começou com e-books. Inicialmente com o professor Jairo Brasil, nós fizemos um livro sobre a NR12, um livro básico para desmistificar, democratizar o conhecimento. E então projetamos um segundo livro sobre a NR13 e convidamos o Daniel Walker pela sua especialidade. Só que ali tinha um desafio. A gente quer sair do básico. A gente quer ir para o básico, para o intermediário. A gente já quer, de fato, entrar mais no estado da técnica. Por favor, Daniel, nos conte sobre este livro que fizemos, né? E também fique à vontade para comentar como é que foi a sua experiência, porque parece que foi o primeiro livro do tema, né? Era um sonho, não é mesmo? Era um sonho, foi um desafio que a Gáutica colocou na minha mão, fiquei surpreso com o convite. Atravessava um momento bem difícil na minha vida pessoal, com perdas irreparáveis. O meu pai, inclusive, que era uma pessoa que me me ajudou muito a ingressar no mercado profissional, e tudo isso me abalou e eu não conseguia largar esse luto. E quando chegou o convite através da Aline, nem sei como foi que chegou no meu nome, até fico me perguntando até hoje, aceitei aquele convite de cara, porque eu acho que era o que eu precisava naquele momento, de encontrar algo que pudesse preencher um pouco desse vazio e fazer algo que efetivamente eu gosto de fazer, que é atuar com essa norma, que para mim é uma das
principais sentidos que tem a minha vida profissional, a NR13. E o fato era trabalhar num livro que fosse descomplicado. E minha vida estava muito complicada naquele momento, tanto que na primeira versão eu não gostei da primeira versão, acho que estava tudo muito misturado, como se minha mente tivesse com uma mistura de sabores. E num segundo momento que eu refleti, que eu li tudo, que eu mandei, eu disse, será se foi isso mesmo que era a minha entrega? E eu percebi que não era aquela entrega que eu queria fazer. E comecei a me dedicar um pouco mais para tratar sobre a CNR, pensando num público-alvo mais abrangente. Pensando naquele profissional que está iniciando, mas também pensando no gestor de NR13, pensando também nos profissionais de segurança no trabalho, como técnicos e engenheiros de segurança, pensando nos EPIs necessários para um operador de caldeira, que sempre me perguntam quando eu faço as inspeções, pensando também em desmistificar um pouco essa norma para trazer para uma linguagem mais acessível para que todos entendam. Outra questão era trazer à tona que tipo de documentação é essa, que tipo de entrega precisa ser feita, para que o cliente também saiba como é essa entrega, o que é que esse relatório precisa conter para atender a NR13, que tipos de documentos compõem a NR13, e tudo isso você vê no livro. Também para aquele empresário que está querendo adquirir uma caldeira, o que é que ele precisa ter de informação para ele conseguir juntar as informações necessárias para comprar o melhor equipamento para atender o que ele necessita. E vejo que é uma grande dificuldade porque as fiscalizações elas adentram muito fundo nas empresas por vezes, até de maneira bem sistematizada, com foco na NR13. Vejo Minas Gerais fazendo isso muito fortemente. Deveria ser irradiado para todo o país, experiências muito boas que eu vi de fiscalização, mas não vejo essa fiscalização chegando nos fabricantes. Então é comum metalúrgicas se aventurarem na produção de caldeiras, de vasos de pressão. Isso para mim é um ponto bem crítico. Acho que os fabricantes deveriam sim também receber fiscalizações para saber se estão fazendo o dever de casa, se estão cumprindo com os códigos de projeto. Enfim, o livro ele trouxe à tona tudo isso para tentar trazer o máximo de informações de uma maneira mais simples para que todos possam entender e trazer a informação de uma maneira mais leve, sem aquele peso daquelas 13.1 ponto alguma coisa. Ah, que bacana. A gente ficou muito feliz em saber da tua história quando você fez o depoimento e entender o quanto que isso foi significativo para ti, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né, existencialmente. E, e aí é um reforço, porque quando a gente está programando, está criando software, é um código-fonte lá, uma programação, é algo frio. É difícil você entender que, de fato, aquilo ali tem um impacto na vida de um João que saiu de casa, que daqui a um pouco, o João, ele tem 2, 3 filhos, tem a esposa, os cachorros, os gatos, e ele nem sequer trabalha com a caldeira. Ele trabalha próximo à caldeira. Só que aquela caldeira, se ocorrer uma explosão, tem um raio de alcance e todos que estão à sua volta acabam vindo a óbito, sendo injuriados de alguma forma. E isso faz com que seja mais fácil para o meu papel também como CEO de mostrar para a equipe, a linha da minha equipe, pessoal, o que a gente faz é importante. A gente quer lucro, a gente quer crescer, a gente tem grandes sonhos, a gente vai falar mais sobre isso, né, no próximo podcast. Mas assim, foco no cliente. Vamos dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, porque realmente é importante. E parece que quando a gente tem a nossa ocupação, a nossa profissão com um propósito forte, fica mais agradável trabalhar. Acordar cedo, às vezes dormir tarde, porque de fato eu estou prosperando, eu estou fazendo algo que as pessoas precisam e de fato eu estou, de certa forma, impactando o mundo de uma forma positiva. E aí eu trago a Aline para a conversa. O que você ouviu de demandas do mercado e o que você vê que a Gáutica está fazendo para ajudar
a tornar ainda mais seguro este ambiente regulado pela NR13? Certo. A parte do aplicativo da 13, uma das demandas que sempre chegou, né, do mercado, foi a parte do PMTA. Então, o cálculo da PMTA sempre era questionado, né, se nós iríamos implementar. E por muito tempo a gente foi segurando, né? Mas enfim, né, agora, né, a equipe está mais estruturada, a gente está com novos programadores. E daí sim conseguimos dar um andamento nesse grande sonho, que foi implementar agora a parte do PMTA. Explica o que é PMTA, vai que alguém não saiba. A PMTA é a parte da pressão máxima de trabalho admissível. Ah, tu viu que ela estudou, né? Eu estudei. Tá piada. Ai, mas enfim, então, o que acontece? Dentro do aplicativo, ele tem lá os recursos para a definição do documento, e esse cálculo, normalmente, o profissional fazia de uma forma externa. Então, normalmente, o profissional já tem uma planilha ali que ele monta essas definições ali, esses cálculos, e depois passa isso para o documento. E por muito tempo a gente foi arrecadando materiais, foi criando, né, recursos dentro de estudo para a própria equipe de programadores. E agora, né, está em fase de testes ali com o pessoal, e em breve já teremos também o cálculo de PMTA dentro do aplicativo, daí já para acabar ajudando mais profissionais dentro dessa área. Legal. E realmente isso é quase uma missão pessoal que eu tenho. Eu fiz o levantamento, a análise, mas é bem complexo, não é, Rafa? Eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o Rafa, ele disse, olha, geralmente tem um software de engenharia que faz isso, pega o valor final e coloca. É bem complexo, né, entender todas as regras. Mas eu não me dei por satisfeito. Vamos achar um jeito. E a gente começou a conversar com os clientes conforme ia entrando, como é que você trabalha o memorial de cálculo. E aí eu vou fazer uma rodada aqui para entender como vocês trabalham, e agora vocês já sabem, né, que também este recurso estará disponível dentro do aplicativo. Daniel, como é que tu lida com essa questão? E também, é comum não ter o cálculo PMTA, ter que recalcular? Como é que é o dia a dia? É muito comum ter clientes que não têm o prontuário do equipamento, dele perder por algum motivo, e você ter a necessidade de fazer a reconstituição, e a PMTA ela é imprescindível. Esse cálculo realmente era algo que faltava no aplicativo da NR13, da Gaut, que agora com esse recurso, isso vai ser feito de uma maneira, eu imagino, porque os aplicativos da Gaut que eu venho trabalhando desde a 12, e na 12 foi uma surpresa muito boa para mim, saber que aquelas horas seriam mais simples de produzir o documento. Com a NR13 eu tive essa percepção da mesma coisa. E hoje eu faço com planilhas de Excel, que eu fui criando, estudando as ASMEs e construindo os cálculos, as fórmulas. E isso realmente é um trabalho à parte que eu tenho que fazer para cada equipamento que eu inspeciono. Que bacana. E tu recebeu a nossa planilha com os cálculos? Chegou a fazer um teste nelas ou ainda não? Não, ainda não. Ah, depois vamos conversar. Se tiver algum cálculo que não tem ali nos nossos, então já sei que tu tem na planilha também. E Paulo, Tá como é que tu lida com essa questão no memorial, né? Você começou há menos tempo, acredito, na E13, considerando os colegas, né? Isso, em comparação aos colegas aí presentes, eu sou o mais novinho, né, dentro da área aí. E essa demanda eu faço também dentro de uma planilha de Excel, né? Mas sempre quando eu vejo alguma coisa mais complexa, de repente uma reconstrução de prontuário de uma caldeira, eu sempre peço apoio a um engenheiro projetista, né, que já está mais experiente, trabalha dentro da petroquímica. Então eu sempre conto aí com um assessor aí na parte de cálculo. Mas cálculos mais simples assim, os tampos mais comuns, esse eu utilizo na minha própria planilha de Excel também. Ah, bacana. Então, espero contar contigo também. E você, Rafa? Compactuo com os colegas. Vamos dizer assim, os formatos mais tradicionais que constam lá, principalmente nos vasos de pressão, na seção 8 ali, né, da ASME, esses aí criam um processo numa planilha Excel com as fórmulas e vai aplicando. Já quando tem formatos mais específicos, diversos, aí sim você utiliza recursos de profissionais especializados que têm até softwares
né? O cérebro, por exemplo, é um deles que ele faz especificamente esse tipo de cálculo. Então, eventualmente, né, tem essa demanda, mas usualmente o tradicional, eu diria que os 95% do que aparece aí no dia a dia são resolvidos com planilha de Excel. Boa e tradicional planilha de Excel. Que bacana. E a gente está já próximo do encerramento aqui do nosso podcast. E eu queria ver com vocês o que vocês enxergam aqui do futuro. Falando sobre Gáutica, a gente já atua no Brasil inteiro, atuamos praticamente com todas as normas, de um modo ou de outro, mais especificamente, né, nas normas 12, 13, 10, 33, com softwares específicos. Estamos internacionalizando a empresa, já fechamos uma empresa na Argentina, estamos negociando para ir para a Índia, para Portugal, queremos ganhar o mundo. Mas falando de, não especificamente, a gente está falando aqui na R13, porque no Brasil é na R13. Vamos falar assim, ó, a segurança deste tipo de equipamentos, que a pressão é inferior ou superior à atmosférica, não é mesmo? É algo assim. O que vocês veem de demanda? Será que vai aumentar ainda mais a procura por inspeções, por controle? Vai reduzir? Nós temos a questão, o advento da inteligência artificial, vindo, a automação, isso influencia, não influencia? Vamos começar com o Rafa agora. Né, não sou nenhum futurólogo aqui, mas eu entendo que a norma NR13, na verdade, ela é de 1978. Meus colegas aqui me corrijam se eu não estiver equivocado. E você percebe que desde 78 a norma ela só veio ganhando corpo e se proliferando, ganhando força dentro das instituições de fiscalização e até mesmo dentro do setor privado. O Daniel comentou, por exemplo, anteriormente, que Minas Gerais, e eu desconheço, que faz um trabalho muito forte de fiscalização. Aqui no Rio Grande do Sul, houve um momento que existia, por causa de um delegado do trabalho, da Delegacia do Trabalho de Porto Alegre, que era uma pessoa muito criteriosa e fazia um trabalho de cobrança. Esse período já não, eu percebo que não, o foco hoje são outras normas, né? Mas eu entendo que quando você conversa com os donos de empresa, a maioria dos donos de empresa, eles têm noção da importância de ter os seus equipamentos íntegros, aptos a trabalhar, porque ele tem noção do o potencial catastrófico que pode levar a uma explosão. E não só, né, a perda patrimonial, mas a perda também de vidas, a parada da produção. É só prejuízo, não tem benefícios nisso daí. Mas eu entendo que existe sim uma necessidade para que haja uma... Eu não sei se isso de federal, mas eu acho que o grande desafio para o Brasil seria unir coisas que foram faladas aqui. Por exemplo, que o Daniel comentou sobre a falta da fiscalização nos fabricantes. Por que não no Brasil nós termos assim os fabricantes de caldeiras e vasos de pressão? A cada equipamento que sai, eu tenho que ter um prontuário, e esse prontuário eu tenho que ter como se fosse a certidão de nascimento que cada um de nós temos, e que hoje o governo sabe que tu tem tantos anos de idade, você tem tanto, se você deve para a Receita Federal, não deve, o governo sabe tudo. Então, por que não sistematizar isso de modo que eu consiga, que as instituições responsáveis, elas rastreiem e cobrem isso mais efetivamente do que deixar só na mão do... Hoje, sendo muito honesto, aqui na região que eu atuo, ela está muito mais na mão da preocupação do empresário e da sua área de sistema de medicina do trabalho, ou né, os seus engenheiros de segurança cuidarem e se preocuparem com os equipamentos sob pressão, do que ver efetivamente assim, fiscalizações contundentes para cobrar esse tipo de coisa. Interessante. Eu fiz uma live com um engenheiro da Argentina e ele comentou que lá é cadastrado
tipo, no governo, e tem um QR Code, e conforme você usa um aplicativo também público, tu tem um histórico, faz as novas medições, e eu acredito que sim, que é uma tendência. A questão é se vai acontecer para o Brasil, eu não sei, mas eu acredito que é uma necessidade de fato. E Daniel, o que que você vê como tendência? De certa forma, é o futuro da tua profissão. O que que você enxerga? É verdade. Eu também não sou futurólogo, mas eu imagino que, entrando no que você falou por último lá do governo argentino, hoje no Brasil nós temos o E-Social, que é a obrigatoriedade de transmitir determinadas informações para o governo. Transmitir os exames médicos que os colaboradores fazem, uma comunicação de acidente de trabalho, tem N informações que as empresas têm a obrigação de transmitir isso para o governo. E ele fica antenado se as empresas estão efetivamente cumprindo ou não. De repente, quem sabe, as empresas começam a serem obrigadas a transmitir isso também para o E-Social, dos equipamentos que estão sendo inspecionados, com seus prazos, de repente até os fabricantes entrarem também nessa história de comunicar para o governo os equipamentos que estão sendo fabricados e ter um maior rigor nisso, isso seria um sonho. Mas do que eu vejo efetivamente na prática, tenho a percepção que as empresas estão cada vez mais habituadas a fazer as inspeções, com a NR13 mais abrangente, incluindo mais equipamentos, tubulações, tanques metálicos de armazenamento. Isso também facilitou o ingresso de profissionais da área a atuar também nesse segmento. Isso ajudou a dar uma nova dinâmica à NR13, não ficar restrito a caldeiras como foi lá atrás, lá no início, depois entrou vaso de pressão e depois, se a gente for ver, houve mudanças benéficas para quem atua no mercado da NR13. Ela ficou mais abrangente, envolvendo mais equipamentos e, naturalmente, mais serviços que vão sendo necessários serem realizados. Eu vislumbro que esse mercado da tecnologia, da inteligência artificial, ela vai ser presente no nosso dia a dia. Eu vejo isso como uma tendência que vai nos ajudar a construir documentos melhores, mas ainda há necessidade do profissional habilitado fazer todo o afunilamento de dados para que aquela informação chegue até quem deva chegar de uma maneira técnica e profissional. Acho que, assim, vislumbro 2025 como um ano muito bom, como foi 2024. Creio que os clientes estão cada vez mais convencidos que há necessidade de fazer inspeção em seus equipamentos, se sentem mais seguros com isso. E por falar de seguro, as seguradoras também estão exigindo dos seus clientes, na renovação do seguro, os relatórios de inspeção. Olha que coisa boa que está acontecendo. Sim. As seguradoras estão exigindo das empresas a entrega daquele documento para que o seguro seja efetivamente disponibilizado. Então, vejo como uma tendência boa para o futuro. Que bacana. E Paulo, a sua previsão? Bom, na minha visão, é que ainda tem muito espaço, né, de melhoria, assim como o Daniel falou ali, que começou caldeira, depois tubulação, caldeira, vaso de pressão, incluíram depois a tubulação e por último os tanques metálicos, né? Acredito que tem muito espaço hoje, porque tem empresas que fazem essas caldeiras ali, as inspeções dos vasos de pressão, mas de repente não estão fazendo a tubulação, ou não estão fazendo seus tanques, né? Por algum motivo eles não fazem, né? Dão prioridade a esses outros que talvez eles tenham mais conhecimento pelo fato de ser os primeiros que a norma abordava, né? Então tem bastante espaço no mercado de trabalho. Acredito que a questão do conhecimento ela é fundamental. Todo engenheiro mecânico poderia dar uma experimentada nesse mercado para testar já em função da sua habilitação, né? Mas obviamente com conhecimento, né? Aprendendo com quem já faz, né? Mas questão da tecnologia. Tem muitos ensaios de End, né? Tem o Fraser Ray, tem o Iris, ensaios aí não convencionais. São ensaios mais caros, obviamente, requisitados aí dentro de indústrias petroquímicas, né? Mas que está vindo bastante coisa para facilitar
ali o nosso trabalho para chegar ali numa conclusão de o equipamento estar seguro ou não. Sobre a IA, a inteligência artificial, acredito também que ela já está ajudando e vai ajudar ainda mais, principalmente nessa questão aí de desenvolvimento de documentos, gestão, que a Gaútica está fazendo agora é incrível, né? Acho que vai ajudar muito, muito profissional aí no seu dia a dia, na gestão do seu negócio. E achei bem interessante o que tu comentaste ali sobre a Argentina, e isso aí vai ajudar bastante também, porque nada melhor do que o prontuário ser do fabricante. A gente tenta ali fazer a reconstituição para tornar o mais fidedigno ao original, mas não é. Não é. O melhor mesmo é do fabricante. Então, se isso não se perder de alguma forma, se manter em algum histórico, vai ajudar muito os profissionais, né? Ah, que bacana. Claro que tem aqueles equipamentos que são muito antigos, que eu acho que a maioria da indústria brasileira que não tem o que fazer, mas daqui para frente eu vejo que já está nascendo um pouco melhor. Teve uma situação que a gente estava falando sobre o cálculo PMTA e alguns clientes disseram: é muito difícil eu pegar um cliente, um caso que não tem o cálculo. Então, porque a gente atende o Brasil inteiro, então tem os mais diversos setores, segmentos, situações, é bem interessante. Bom, pessoal, então nós estamos na reta final sobre o nosso papo de NR13. Eu vou começar aqui pela Aline, para deixar uma mensagem para os nossos espectadores, né? Quanto que a gente debateu hoje sobre democratização do conhecimento do NR13, porque este conhecimento que você está adquirindo, assistindo hoje este episódio do Gautcast, não é só para quem trabalha, mas daqui a um pouco você está na indústria e viu um vasopressão, uma caldeira. Eu acho que vale a pena entender os riscos, até para questionar os seus gestores, questionar a empresa de certa forma. Eu estou seguro aqui, porque daqui a pouco, se a gente esperar pelo poder público, as coisas não vão acontecer. Mas se cada um souber, né, sair daquela ignorância, se eu não sabia, nossa, eu não sabia disso. Bom, mas agora tu sabe. E o responsável pela sua vida também é você, porque o profissional pode se recusar a trabalhar num local onde ele se sinta inseguro, não é mesmo? Aline. Bom, então, para todos, né, que têm um envolvimento com o NR13, né, com esses tipos de equipamentos, eu vejo já hoje, até tem empresas que até mesmo o técnico de segurança do trabalho, ele vê o aplicativo da 13, ele se cadastra para tentar entender o que é o aplicativo, porque quer saber um pouquinho mais. Então, você, né, que tem interesse em saber um pouco mais, conhecer mais sobre isso, saber se as datas, né, estão de acordo, pode contar com a Gaútica, né? A gente está aqui para colaborar com a parte de gestão. E para os profissionais que estão iniciando na área ou que já trabalham com a NR13 e querem conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é importante tentar entrar em contato com a gente, conversar um pouquinho, estudar um pouco mais sobre a 13 para saber mais como ela funciona, quais são os riscos, o que pode acontecer. É algo importante, enfim, pode salvar vidas, né? Então, esse é o meu recado. Obrigado. Paulo. Bom, o recado final é sobre investir em conhecimento, né? A gente nunca pode parar, né, de aprender, principalmente aí envolvendo pessoas. Eu sempre gosto de recomendar a todo engenheiro mecânico, todos os engenheiros profissionais aí da área da segurança do trabalho, que procurem conhecimento, procurem estar próximo de pessoas com já experiência, aproveitem bastante do network. Nós, profissionais, temos que se unir. Então, não existe concorrência, eu acho que existe parceiros. Então, ter essa mentalidade um pouco diferenciada aí vai fazer a diferença no mercado de trabalho. E não tenham medo, mas também não fazem coisas, né, sem o conhecimento. Procure sempre o profissional, mas caminhe que o caminho vai se abrir. Basicamente é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, né? Veio de Montenegro, Caxias do Sul, para gravar conosco este podcast. E Rafa? Eu acho que eu inicio tirando um pouco de alguns medos, né? Eu sempre digo nos meus treinamentos, quando a gente faz o treinamento para operador de caldeira, eu sempre comento assim, caldeira não foi projetada para explodir, né? Mas se a negligência do operador e a não observação das normas, elas se perpetuarem, ela pode acontecer. O mais importante é busque se cercar de profissionais capazes.
de profissionais que estão aptos. Eu brinco que hoje infelizmente, ainda existem muitos, eu apelido de inspetor Chico Xavier, né? Caneta de ouro, ouvi, agora é o Chico Xavier. É aquele que inspeciona a distância, que ele fica aqui, ó. Ele visualiza. Então, é importante, não porque somos engenheiros aqui, mas eu acho que na busca de você escalar serviço, inspeções, eu vejo muitas empresas que enchem as suas equipes com não técnicos, mas pessoas assim que sem experiência e que vão fazer inspeção dos equipamentos que não têm conhecimento próprio, né, apropriado e experiência como... E não estou dizendo que todos os engenheiros também são, né, capazes, mas engenheiros habilitados, capazes para fazer a inspeção e garantir a segurança do equipamento. Excelente. Sempre está em volta da educação, conhecimento. Daniel, contigo para encerrar então este bloco. O conhecimento ele está cada vez mais democrático. Se a gente for comparar o passado com o presente e com o futuro, nós percebemos que a NR3 ela sofreu inúmeras adequações. Os profissionais do passado, aqueles mais antigos, eles estão encerrando suas carreiras e outros profissionais estão adentrando nesse mercado. E agora com a democratização da informação, para você fazer um curso para ser inspetor, para você conhecer um pouco mais sobre a NR13 e há livros, para você atuar com o mercado com um aplicativo que já existe. Também você consegue fazer o seu trabalho de uma maneira mais profissional e padrão. Então eu diria que hoje está mais fácil se trabalhar nesse mercado porque você tem tudo ao alcance da sua mão. Você consegue ter equipamentos muito bons no mercado, bons livros, bons profissionais atuando, fortemente compartilhando informações. Então você consegue obter informações diversas assistindo vídeos no YouTube. Pense isso no passado, como seria tão bom para todo mundo. Então eu vejo que está mais fácil trabalhar, mas os profissionais precisam estar se amparando desse conhecimento, passando mais tempo, se aprofundando, para você se sentir mais seguro para atuar no mercado que está mais simples de atuar, porque você tem informação o tempo todo chegando e se cercando dos profissionais certos, as empresas, com certeza nós iremos trazer mais segurança para todos. Que legal. Muito obrigado. Foi uma grande honra, satisfação enorme mesmo fazer esse episódio aqui com vocês, desse termo, esse tema que ele é tão complexo e dá medo em muitas pessoas. Eu acredito, como foi comentado, dá para aprender pelo YouTube. Esse vídeo está, então, no YouTube e é um conhecimento que a gente está compartilhando para que democratize o acesso às informações. Afinal de contas, conhecimento salva vidas, certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado você, espectador, que nos acompanhou aqui em mais esse episódio. Até a próxima. Tchau! Quer garantir a conformidade da sua empresa de forma inovadora, ágil e confiável? Acesse já Gautica.com e teste nossas soluções gratuitamente por 30 dias.